Hello, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje nós vamos fazer nada mais, nada menos do que uma tier list dos protagonistas e dos antagonistas principais de cada parte de Jojo. Basicamente a gente vai estar analisando até a parte em que eu tenho conhecimento, que é a parte 7, da parte 8 eu já não tenho tanto conhecimento e não tenho nenhum conhecimento da parte 9, então a gente vai estar analisando quais são os pontos positivos, quem vai ficar na frente, quem vai ficar atrás. E é isso, gente. Bem, nós vamos começar primeiro com os protagonistas. Afinal, a gente tem 9 partes de Jojo até agora. Em lançamento, a parte 9, Jojo Lands, ainda está sendo lançada lá no Japão. Mas nós vamos começar com o primeiro protagonista, que é o Jonathan Joestar, protagonista da parte 1, Phantom Blood. Cara, essa parte ela tem um problema muito grande. Tipo, o que levou Jojo a dar continuidade como uma série muito bem sucedida até os dias de hoje não foi tanto a execução da escrita do Araki como personagens, como desenvolvimento deles, mas sim a questão do traço, do desenho dele, que era bem diferente e que ainda tem resquícios dessa influência até os dias de hoje em todas as partes. Então eu acho que, infelizmente, o nosso querido homem bondoso que utiliza Ramon e também é extremamente desproporcional, Jonathan Joestar tem que ir para a parte do descartável. Não é uma questão assim de, deixa eu até consertar bem aqui, não é uma questão de eu não gosto dele, mas só que dentre todos ele é o descartável, entendeu? Ele teve a sua influência sim, porém quando a gente coloca ele em pé de igualdade com os outros protagonistas, aí a gente fica com uma linha bem abaixo mesmo. Porém, quando a gente vai para a parte 2, que foi realmente a parte que me colocou e me introduziu a esse universo de Jojo, que é o protagonista da parte 2, Battle Tennessee, Joseph Joestar. Cara, esse personagem aqui, cara, ele é aqui, ó, pra mim. Não sei o que, a escrita, né, realmente, a escrita dele não é boa, mas ele é um personagem muito bacana, as piadas, as tiradas dele são muito boas, tanto que ele é um ótimo personagem, eu particularmente gosto muito dele, é muito carismático, todas as partes que ele aparece, né, seja usando o Ramon ou usando os stands, ele sempre tem um destaque bem bacana, ele é um personagem que se fez presente até a parte 4, né, e ele é um personagem também que é extremamente carismático, realmente, o do Drip se mantém presente aqui. Porém, nós vamos falar de outro aqui que para muitos ou ele é aqui ou ele é aqui. Mas para mim, gente, Jotaro da parte 3, a gente tá falando de protagonistas de suas respectivas partes, tá? Ele é medíocre, entendeu? Ele tem um dos melhores visuais, né? Porém, ele tem uma escrita muito simples. Ele é um personagem muito simples. E os outros personagens são mais complexos. Ele é basicamente bruto e ele é aquele personagem que vai resolver qualquer situação, independente do que colocarem pra ele como dificuldade. Então, pra mim, Jotaro Kuji é um personagem medíocre na parte 3. Ele, claro, melhora a sua escrita e muito na parte 6 e na parte 4, né? Porém, na parte 3 ele deixa um pouco a desejar, porque ele se limita a basicamente ser o personagem que o roteiro dá como suficiente. Você tem que aceitar do jeito que o roteiro dá. Bem, quando a gente chega agora na parte 4, ele é um personagem que é muito bacana, que é o Josuke Higashikata, protagonista da parte 4, Diamonds Unbreakable. E pra mim, ele é um personagem que faz o seu papel, né? Ele tem uma construção bem interessante, ele tem a questão da amizade, né, que é muito bacana ver essa rotina do dia a dia, e dentre todos ele é, creio que o protagonista mais normal, né, ele passa por situações mais do cotidiano mesmo, até porque é a proposta da parte 4, né, eu acho que isso é um mérito muito bacana, inclusive pra mim, né, ainda não consegui ler a parte 7, mas pra mim é a parte que tem o melhor desenvolvimento de personagens assim dentro do núcleo principal, tá? Então, pra mim, Josuke Higashikata faz seu papel. Na parte 5, a gente já vai entrar aqui ao personagem que é muito divisível e pra mim, gente, não tem jeito, que é o Giorno. O Giorno, ele, se fosse pela roupa, né, pelo design do personagem, ele tava aqui, ó. Porque rosa com mamilos esqueci o nome desse negócio, joaninha, azul,
é muito doido. Mas pra mim, como a escrita do personagem é desenvolvida aqui, ele tem uma ambição muito fora da curva, assim. Ele tem uma ambição de todas as mais diferentes, né? Ser um gangstar, né? Um negócio meio assim. Não gosto muito, é uma parte muito boa. Inclusive, eu acho o Bucciarati bem mais protagonista com relação à escrita do que o resto dos outros protagonistas, né? Do núcleo que o Giorno tá, né? Pra mim, então, ele é aceitável. Ele não cheira, não fede, mas ele é assim, né? E não é muito Jojo também, não é tão descartável assim. Agora, quando a gente vai pra parte 6, Stone Ocean, protagonista Jolene Cujo, filha do Jotaro. Pra mim, ela como personagem ela é aqui, ó, Gold. Ela, sem dúvida, é uma das personagens mais inteligentes de todo o elenco antes do time skip, no caso, antes do reset. Pra mim, ela é um personagem excelente, assim, sem sombra de dúvidas, né? Tanto a escrita dela, a forma que ela usa o Stone Free, que é o seu stand, né? Stand de fios. Aparentemente, o Araki já queria fazer isso há muito tempo. Tanto que quando ele iniciou a escrever o Golden Wind, que é a parte 5, ele queria que a protagonista fosse mulher. Porém, não deixaram. Mas quando ele foi, insistiu muito. E antes dele finalizar o universo até a parte 6, ele colocou a protagonista da parte 6 como uma mulher. E eu acho muito bacana aquela questão de ela descobrir, dela enfrentar os stands dentro da prisão. Pra mim é gold demais. Gosto muito dessa parte. Porém, a gente chega aqui na parte 7, né? A parte 7 tem, pra mim, um dos personagens que tem um desenvolvimento muito bacana. Johnny Joestar, pra mim, da parte 7... Steel Ball Run tem um dos melhores desenvolvimentos de personagem. Ele começa como um personagem um pouco irritante, mas a gente vai vendo gradualmente ele evoluindo, tanto como escrita quanto em personagem, tá? Então a gente vai colocar esse daqui como os melhores protagonistas de Jojo, tá bom? Beleza? Das duas outras partes eu ainda não li, então ainda não vou dar minha opinião sobre ela, mas posteriormente nada impede de que isso aconteça, tá? Agora nós vamos para a parte dos vilões, né? Afinal, o que é um protagonista bom sem uma história boa e impulsionada pelo seu vilão? E para mim, Jojo tem um dos melhores elencos de vilões, só pede para realmente pro Batman mais. A gente vai estar colocando aqui, ó, protagonista da parte 1, Phantom Blood. Aqui a primeira aparição do Dio. Para mim, o Dio aqui, ele é um personagem muito interessante nesse início de parte. Ele tem uma ambição diferente, ele tem uns poderes legais. Só que ele é aquele personagem bem assim, ele não é muito bem escrito e ele também tem uma ambição meio whatever. Então, juntando os dois com a escrita do Araki, com essa questão do contraste muito, que é bem nítido, né? O Jonathan é super bom e ele é pura maldade. Então é preto no branco mesmo. E pra época que ele foi escrito, realmente é muito bom, tanto que ele apareceu, basicamente, teve influência nas outras partes de Jojo também. Porém, quando a gente chega aqui na parte 2, Battle Tennessee, Cars, cara, pensa num personagem assim literalmente com a ambição mais esquisita que eu já vi na minha vida. É um personagem muito whatever, assim, eu realmente coloco ele aqui no descartável. Infelizmente, a parte 1 teve um protagonista meio qualquer coisa, com um antagonista muito bom. E aí, a parte 2 já foi o contrário. Teve um protagonista muito bom e um antagonista muito ruim. Que o Cars é um dos personagens assim, mais esquisitos que eu já vi em toda a sua concepção. E olha que o jogo já é pra ser estranho, né? Agora, chegando aqui na parte 3, Stardust Crusaders. Dio retorna aqui como o antagonista. E pra mim, é que é supremacia. Tanto que a influência dele e a popularidade também respingou até a parte 7, né? Então, pra mim, o Dio, ele é muito bem escrito, claro, né? Que o Dio, ele é bem melhor explicado na parte 6, todas as suas ambições. Mas na parte 3, ele é muito interessante porque ele mostra todo o papel da jornada. Ele me lembra até um pouco a escrita lá no Monster, né? Tipo, ele não aparece, só realmente aparece mesmo no final. Mas a gente vê toda a influência dele durante todos os 30 e poucos episódios, até ele aparecer no final da segunda temporada, que no caso, que é a parte 3, Stardust Crusaders. É um personagem muito bom.
Eu realmente gosto bastante. Porém, a gente chega aqui na parte 4, Diamonds Unbreakable, que a gente tem, sem dúvida, pra mim, o melhor personagem, com a melhor escrita, o melhor desenvolvimento de vilão e antagonista pra mim, se encontra na parte 4. Yoshikage Kira é um dos personagens que tem a sua particularidade em toda a ambição dele, em querer fazer o mal, mas sempre manter uma rotina bem medíocre, não ser um cara que se destaca muito, não ganhar mal, mas também não trabalhar muito para ganhar bem, ganhar muito destaque. Ele só quer viver uma vida tranquila. O stand dele e a sua personalidade entram em uma ressonância muito bacana, porque o stand dele basicamente faz ele explodir as suas vítimas para que essas vítimas não venham conseguir enxergar. Isso é muito genial. Toda a concepção desse personagem é muito bacana. Isso sem falar no final também, que é interessantíssima a questão dele voltar no tempo, né? A gente pode fazer um vídeo, quem sabe, futuramente, falando só sobre questão de poderes de tempo e a influência deles em Jojo, né? Agora chegando aqui no vilão mais confuso, o vilão mais confuso que a gente já teve em todas as partes de Jojo, que foi aqui, ó, o Doppio ou o Diavolo. Gente, até hoje eu ainda não entendi, já vi vários vídeos, não consegui entender como funciona o King Crimson. Realmente um stand doido. A única coisa que eu entendo é que ele prevê alguns milésimos de segundo. É muito complexo, mas é muito interessante essa questão do Araki ter a vontade de trabalhar essa dualidade, né, entre os dois personagens respectivos. Isso aí é realmente muito bacana, porém eu acho que não foi tão bem executado, até porque a jornada em si é mais interessante do que a conclusão dela. A gente tem um pequeno tempo ali com o Giorno usando o Gold Experience Requiem, e eu acho assim que é de mau proveito. E sem dúvida, a única coisa interessante desse vilão é as suas mortes, né, que se mantém, eu acho que até o dia de hoje. Temos um personagem aqui que pra mim ele é o segundo, assim, abaixo do Jill e do Kira. Eu acho que só tem o Padre Pucci mesmo, que é um personagem muito interessante. Ele tenta justificar a questão da sua maldade, todo o papel dele, né, da sua influência e tudo. Eu acho realmente bem bacana. E sem falar no visual, pô, é um padre. É literalmente puro suco do Jojo, né, da questão do stand evoluir, da influência dele dentro da prisão. Essa parte eu acho muito bacana. E pra mim, ele tem sem dúvidas, traz a melhor parte, que é a questão do relacionamento dele com o Dio, trazendo um Dio um pouco mais filosófico e tal. Dá uma certa quebra de expectativa em relação ao Dio da parte 3, né? Aquele Dio psicopata lá que quer só pegar e fazer maldade, para esse Dio que é apresentado um pouco antes, convivendo com o Padre Pucci, né? Então é realmente muito bacana a questão do Made in Heaven, todos os poderes deles realmente é muito bem executado, muito bem escrito. Nós temos aqui o Funny Valentine, cara. Se eu fosse colocar o visual, pra mim o Funny Valentine tem um dos melhores visuais, assim, disparado, um dos personagens mais bonitos de Jojo. Porém, né, ele pra mim é um personagem, assim, bem medíocre, não é um vilão muito bom, mas só que as situações em que ele é inserido fazem com que todo o poder dele venha se tornar muito bacana, e sem dúvida é um dos stands mais poderosos, a questão de trabalhar multiversos, né? É muito bacana mesmo. E pra mim, ele tá aqui, não cheira nem fede, é um vilão bem qualquer coisa, porém, ele é colocado como um protagonista que é muito bem desenvolvido e também numa história muito interessante, né? Talvez eu tenha que ler direito a parte 7 para conseguir concluir, na verdade, a leitura da parte 7 para mim ter uma resenha final sobre esse personagem específico. Nós temos aqui o Dio da parte 7 também. Esse Dio aqui, eu acho que ele não tem o mesmo carisma do Dio da parte 3, né? Eu acho ele realmente bem mais interessante no aspecto do desenvolvimento dele, com comparação aos protagonistas. Eu acho que os protagonistas da parte 7, tanto o Gyro quanto o Johnny, eles agregam muito aos vilões, né? Afinal, eles têm diálogos maravilhosos, né? E, gente, basicamente essa foi a minha tier list, né? Vocês podem ver aqui, ó. Minha tier list. Gold pra mim, Joseph, Jolie e Johnny, pra mim são os melhores protagonistas. E os melhores antagonistas pra mim é o Dio e o Kira Yoshikage. Pra mim, assim, é supremacia. Talvez essa lista mude com o tempo, espero que não. Mas foi um vídeo rapidinho só pra gente conseguir ter uma conversa bacana.
E saibam que o nosso canal tá crescendo. Espero que vocês gostem do conteúdo. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, que ajuda muito a gente aqui. Não me diga! A conseguir estar trazendo vídeos. Infelizmente ainda não conseguimos, ainda estamos em busca da monetização, mas com Deus abençoar com a monetização aí a gente vai estar impulsionando cada vez esse canal. Agradeço a sua audiência e é isso. Valeu, falou!